você tá se deixando de lado e tal. E é um padrão que já tem um bom tempo que eles estão falando isso, e assim, é algo que eles já falam que é um padrão da vida toda que eu tenho, eu acabo fazendo isso. Eu ficava pensando, tá, mas eu tô me deixando de lado em quê? Aí foi nesse momento que eu notei, eu acabo ficando muito tempo cuidando dos animais. E eu não deixo que essa quantidade de animais diminua, não deixava até então, né? Eu sempre dava um jeito de colocar outro para continuar essa questão do trabalho ali, do ciclo de trabalho. Então, aí eu caí a ficha, eu falei, não, então é sobre isso que eles estão falando, né? Como que eu vou priorizar a minha vida? Porque querendo ou não, a gente sabe, animais dá custo, né? Então, grande parte das minhas finanças, dos meus, né, honorários, enfim, do meu dinheiro, vai para cuidar deles. Então, muito ia para cuidar deles, o meu tempo ficava por conta deles, a minha energia ficava por conta deles, sabe? Então, eu caí a ficha, aí que tá o erro, né? É aí que eu acabo errando. Porque o problema não é ter um bichinho em casa, o problema é que às vezes a gente coloca tantos para suprir uma carência interna, né? Eu acho que é mais ou menos assim que funciona também com as pessoas que são acumuladoras, né? Se é que aqui não chegou a ser acumulação, assim, acumulador, né? Não chegou nesse ponto, mas acaba que eu acho que é mais ou menos assim. E veio outra questão também que eu já ia esquecendo de contar, que também ajudou para essa caída de ficha. Porque assim, há um ano atrás, mais ou menos, eu tenho uma amiga, não vou citar nomes, enfim, né? Mas eu tenho uma amiga que ela tinha, acho que é 1 ano, 2 anos, não lembro, mas ela tinha formado em veterinária e ela tinha criação, né? Ela criava animais para venda. Animais, não animais convencionais como gato, cachorro, outros tipos de animais, tá, gente? E aí, na época, ela começou a perder muitos animais e ela não estava entendendo por que ela estava perdendo tantos animais. Aí, depois de muito tempo ali, a espiritualidade me permitiu falar para ela que ela estava perdendo esses animais. Tinha outros processos rolando na casa dela também, de energias densas, que estavam auxiliando, mas sempre uma coisa se conecta à outra, nunca é só uma coisa, né? Mas além disso, era o fator de que ela já estava formada, né, do curso dela de veterinária. Ela queria trabalhar na área, ela manda super bem, gente, assim, ela é perfeita no assunto veterinário, assim. Ela consegue ver qual que é o problema do animal só de olhar para ele. Claro que pede exame, vê tudo mais, mas assim, só de olhar ela já descobria onde que estava o erro. Então ela é muito boa no que ela fazia. Só que ela não estava conseguindo ter tempo para se dedicar totalmente a esse trabalho por conta da criação dela. E aí a criação dela começou a morrer. Ela começou a ter muita perda de animais. E aí a espiritualidade pediu para falar, olha, ela tá perdendo animais por causa disso. Porque agora ela precisa priorizar ela precisa priorizar a carreira dela. E não dá mais para poder ela manter tantos animais. Eu contei para ela ficou brava. Ela ficou brava comigo no primeiro momento, ela não queria soltar os animais de jeito nenhum, porque também para ela era uma questão de dependência, era uma questão de feridas emocionais também, tá? Então, assim, para ela foi muito ruim receber essa notícia. Só que ela continuou perdendo animais, não parou aquela quantidade ali de perdas, né? E aí ela voltou a conversar comigo e falou, nossa, será que é isso mesmo que a espiritualidade quer? Será que é isso mesmo que tem que ser feito? E assim, a partir do momento que ela parou, ela acabou com a criação, então ela vendeu as matrizes, parou a reprodução, parou de vender, comercializar, né, continuar dando cria dos animais ali, só dela fazer isso, se resolveu o problema. Então, os que eram pets, porque assim, o negócio estava ficando tão complicado, que até animais que eram pets dela, já estavam começando a morrer. Né? Animais que ela tinha um apego muito grande, ela estava sentindo muito, que eram animais que ela ganhou de presente de pessoas importantes, enfim. Então isso estava acabando com ela, estava vendo ela ir a água abaixo, assim, né? Se nada fosse feito. E aí depois que ela fez isso, que ela acabou com a criação, aí o universo vai mexendo as peças para poder ajudar a pessoa. E aí naquele momento ali parou
as mortes, né? Os outros animais não morreram, não teve mais nenhuma perda dos outros que eram pets. E ela conseguiu programar, arrumar a vida dela ali para ela ir em direção à carreira dela, né? Então, eles me fizeram lembrar dessa história. Então, ali, naquele momento, eles fizeram eu lembrar dessa história. E passou o filme, veio tudo que foi conversado com ela e tudo mais. E é engraçado que na época que eu tava conversando com ela, já me veio uma sensação esquisita, sabe? Sabe quando te dá um nó na garganta? Naquela época deu. E eu já querendo emocionar. E aí também eu acabei me emocionando muito com ela na época, porque eu sabia o valor que os animais tinham ali pra ela, sabe? Eu lembrando disso, acabei me emocionando de novo. Então eu me emocionei, eu tive um nozinho na garganta, enfim, eu acabei ficando fragilizada em relação a ela nessa época também. E aí passou, né? E aí agora a espiritualidade me faz recordar da situação. E aí quando eles me fizeram recordar de tudo isso, no final eles falaram: Aline, você é o espelho, é a mesma coisa. Ai, gente, assim, quem tem bichinho aqui vai entender, sabe? Quem deposita muito esse amor, né? Passa essa dedicação toda para eles. Acredito que vocês vão entender o tamanho que é a dor de imaginar que você não pode ter, né? Assim, não é que não pode ter, eles não me proibiram de ter. Tanto que eu posso continuar com os animais que eu tenho aqui. O negócio que pega é esse acúmulo de animais. Isso que não tá dando certo, porque tá desgastando muito, sabe? Então sempre, por exemplo, há pouco tempo eu perdi uma galinha. Era a última galinha que eu tinha aqui. Ela acabou morrendo. E aí eu já tava, antes, né, de cair a ficha. Sim, verdade, né, Ana? Nossa, é muito amor, né? Então, antes de cair essa ficha, eu já tava pensando, nossa, eu vou ir lá e vou comprar um casal, vou colocar um chinesinho, né, que é aquelas galinhazinhas que não tem pena, né, que é só as pelujinhas. Eu já tava pensando em fazer isso, olha só, mal morreu uma, eu já tava pensando em trazer outra, né, ou duas ainda, né, um casal, olha só. E aí veio esse cair de ficha ali, eu entendi, olha aí, é isso que eu não posso continuar, sabe? O problema não é ter animais, o problema é a gente transferir toda a dedicação e querer acumular muitos, porque assim, isso também a espiritualidade me explicou. De forma inconsciente, eu estava acumulando tantos animaizinhos também para poder não sobrar tempo, sabe? Era aquela questão de excesso de doação. Agora eu não vou lembrar qual ferida que é, não sei se é na ferida da humilhação, que tem essa questão, sabe, da gente estar sempre, ou a ferida do abandono, não me lembro muito bem, mas que você tá sempre se doando, sabe, sempre entregando, e tem muitas vezes que vai ser isso com a mãe, né, assim, a mãe com os filhos, que vai se doar, vai fazer tudo pelos filhos, vai fazer, né, triplo coração ali e tal, e ela acaba se anulando, ela vai acabando se deixando de lado. Eu não tenho filhos humanos, mas eu acabei transferindo esse amor para os animais, eu comecei a fazer isso com eles. E realmente, você se doa tanto e você vai se esquecendo. E aí começou a aparecer problemas físicos, né? Então eu comecei a ter dores, eu comecei a ter alguns probleminhas de saúde. Aí só de cair essa ficha, esses problemas de saúde, tipo, eles desceram assim, de 100% de problema para 40%, sabe? 40%, 30%. E cada dia eu vou vendo que tá melhorando. Então, era isso, sabe? Era esse auto-sacrifício que estava me levando a fazer as coisas dessa forma, deixar de me priorizar. E eu estava repetindo um padrão familiar, tá? Porque caiu essa ficha também, porque é um padrão que a minha mãe faz, sabe? Ela se doa demais, ela se entrega demais para os filhos, para todo mundo, e vai deixando ela de lado, sabe?